Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso em Direito Canônico, com o tema Aspectos Jurídicos do Sacramento do Matrimônio, nós hoje vamos para a nossa quarta parte, quarto vídeo, onde nós iremos aprofundar sobre o consentimento matrimonial e o vício deste consentimento. Os vícios do consentimento, melhor falando. O consentimento matrimonial ele tem que ser livre de qualquer vício, senão o matrimônio não será válido. Então, neste quarto vídeo, nesta quarta aula, nós iremos aprofundar sobre isso, ok? Então, vamos lá. O consentimento matrimonial. Para que o consentimento matrimonial seja validamente expresso, sem vícios, deve verificar-se várias condições. Quais são elas? Primeiro, a capacidade psíquica. Uma vez que o consentimento é um ato da vontade, que deve ser consciente e livre, pode emiti-lo eficazmente somente aquele que possui a capacidade natural de formulá-lo. São incapazes de manifestar validamente o consentimento, antes de tudo, aqueles que não têm suficiente uso da razão, por serem afetados de uma doença mental ou de grave perturbação da mente que impedem de executar um verdadeiro ato humano. Cano 1095, número 1. São incapazes também aqueles que tenham uma grave falha de discrição de juízo sobre os direitos e deveres matrimoniais essenciais. Cano 1095, número 2. Pois não basta que esses direitos e deveres sejam conhecidos em abstrato, mas devem ser avaliados em concreto pela pessoa, isto é, em relação a si mesma, à outra parte e às circunstâncias em que se desenvolverá a vida conjugal. Se falta essa capacidade de juízo crítico, a essência do matrimônio é falseada e não se pode ter o objeto específico do consentimento matrimonial. Por fim, são incapazes aqueles que, por causa de natureza psíquica, não podem assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Cano 1095, número 3. Pois não basta que essas obrigações sejam conhecidas em abstrato e avaliadas em concreto, mas deve também haver a possibilidade real de cumpri-las, possibilitando esta que, em alguns casos de anomalia, é excluída. Por exemplo, homossexualidade, ninfomania, incapacidade de realizar de modo natural o ato conjugal e etc. Nesse caso, o consentimento é nulo, não porque o objeto é excluído, mas porque não pode moralmente ser assumido por falta de disponibilidade da matéria do empenho por parte da pessoa. Para que o matrimônio seja nulo, a incapacidade deve estar presente ao menos em uma das partes no momento da celebração do matrimônio. Para a declaração de nulidade por parte do juiz, a definição de uma incapacidade substancial deve ser estabelecida com a ajuda de uma perícia, levando em consideração os elementos essenciais da antropologia cristã, que define o homem na sua abertura para Deus e para a ação da graça, excluindo qualquer tipo de determinismo. Palavras do Papa João Paulo II, a locução à Rota Romana, de 5 de fevereiro de 1987. O segundo critério que a gente tem que analisar para que o consentimento matrimonial seja válido, ou seja, não esteja viciado, não é? A segunda condição é o conhecimento mínimo sobre a natureza do matrimônio. Quem vai casar tem que saber o que está fazendo e conhecer o que está pedindo, né? Para que haja um matrimônio válido, as partes devem ter um conhecimento mínimo sobre o que seja o matrimônio e o que ele implica, para poder aderir ao objeto formal especificativo do consentimento. Assim, as partes não podem ignorar que o matrimônio é uma comunidade permanente de vida entre homem e mulher, ordenada
a procriação mediante alguma cooperação não genericamente física, mas especificamente sexual. Cano 1096, parágrafo 1º. Esse conhecimento se presume depois da puberdade. Cano 1096, parágrafo 2º. É evidente que os contraentes devem também saber que o matrimônio implica na heterossexualidade. Se os contraentes não têm o conhecimento mínimo sobre a essência do matrimônio, faltando o objeto do consentimento, este não é validamente prestado. Outra condição, de erro, não pode haver erro. Há erro sobre a pessoa com quem se quer casar, se esta está ausente e, portanto, presta-se o consentimento a uma outra. Cano 1095, parágrafo 1º. Quando houver um erro sobre a qualidade da pessoa, para que o matrimônio seja nulo, essa qualidade deve ter sido visada de modo direto e principal. Cano 1097, parágrafo 2º. Isto é, ou tenha sido objeto imediato do consentimento, mesmo que não se trate de uma qualidade exclusiva da pessoa, por exemplo, virgindade, fecundidade, etc., ou tenha sido considerada diretamente querida como qualidade inerente à identidade integral da pessoa, por exemplo, sanidade mental, integridade moral, normalidade sexual, uma particular condição jurídica ou social, pertence a uma confissão religiosa e etc. Em todos esses casos, o consentimento é inválido por direito natural, porque falta de modo pleno seu objeto, a pessoa visada pela outra parte. O erro sobre a qualidade de uma pessoa pode ser causado por dolo. Para que, neste caso, o erro possa invalidar o matrimônio, provavelmente por direito eclesiástico, estabelece-se que o dolo seja tramado para obter o consentimento e que a qualidade, que foi oculta com engano, embora não tensionada direta e principalmente pela parte enganada, seja tal que, por sua natureza, possa perturbar gravemente a comunidade de vida conjugal. Cano 1099. O cano 1084, parágrafo 3º, menciona sob essa figura a esterilidade, mas por analogia. Pode ser considerados também outros casos, por exemplo, a ocultação de gravidez, o alcoolismo, etc. O erro sobre a unidade, a indissolubilidade, a dignidade sacramental não vicia o consentimento, a não ser que determine a vontade ao contrair matrimônio. Cano 1099. Nesse erro, podem facilmente incorrer aqueles que nasceram e foram educados em lugares onde é usual a poligamia ou a poliandria e o divórcio, ou em comunidades acatólicas que não consideram o matrimônio um sacramento. No entanto, o erro deve determinar a vontade na celebração do matrimônio em concreto, e não ficar somente em âmbito de adesão teórica a afirmações de princípio. Isso deve ser provado para obter a declaração de nulidade do matrimônio. Uma outra condição, a simulação. Presume-se sempre a conformidade entre o consentimento interno e o externo. Cânon 1101, parágrafo 1º. Mas o matrimônio é nulo quando a manifestação externa do consentimento não corresponde à intenção interna, porquanto oculta-se uma outra intenção contratual. Isso deve ocorrer por um ato positivo da vontade, de pelo menos uma das duas partes, isto é, por uma intenção deliberada, realmente existente no momento da celebração, mesmo que formulada anteriormente. Não é necessário que essa intenção seja pactuada entre os dois, ou que seja conhecida do outro cônjuge. É necessário que, na medida de quem a possui, essa intenção seja de tal modo firme e prevalente, a ponto de eliminar a intenção que normalmente se tem ao celebrar o matrimônio. De acordo com o cano 1101, parágrafo 2º, a simulação pode dar-se total ou absoluta, quando se exclui a vontade de contrair matrimônio com a outra parte,
e se coloca manifestação externa de vontade somente para alcançar outros fins totalmente estranhos aos fins próprios do casamento. Por exemplo, dinheiro, posição social, nacionalidade, expatriação e etc. Quando se exclui a dignidade sacramental do matrimônio, bonus sacramente, enquanto exclui o próprio matrimônio cristão. A simulação também pode ser parcial ou relativa, por exclusão de um elemento essencial, como o direito à fidelidade, bono fide, ou mesmo de um só dos fins do matrimônio, isto é, o bem dos cônjuges ou a procriação e educação da prole, o bono prolis. Por exclusão de uma propriedade essencial do matrimônio, portanto, ao direito à sua unidade, o bono fide, como também do direito à indissolubilidade, bonum sacramenti. Casos de simulação parcial podem ocorrer com mais frequência em lugares onde prevalece uma cultura hedonista ou poligâmica ou divorcista, se as convicções prevalentes na cultura em que a pessoa vive entram em sua vontade concreta. O conhecimento ou a opinião sobre a nulidade do matrimônio, por exemplo, matrimônio celebrado com o impedimento de direito eclesiástico conhecido das partes, não exclui necessariamente o consentimento, cano 1100. Se este é prestado de fato, com todos os requisitos exigidos pela sua natureza de ato humano, definido pelo objeto. Somente no caso em que mesmo uma só das partes tivesse conhecimento de um impedimento que não pode ser dispensado ou que não cesse, não se tem o consentimento, porque ninguém pode querer uma coisa que sabe ser impossível. Outra é a condição. Não é válido o matrimônio contraído sob condição futura. Cano 1102, parágrafo 1º. Isto é, quando se remete à eficácia do consentimento, já completo em si mesmo, para quando e se verificar determinada situação. Ao contrário, é permitida a condição passada ou presente, que na mente de quem a coloca é retida como essencial para o feliz êxito do matrimônio. E o matrimônio é válido ou não, conforme exista ou não, no momento mesmo da celebração, aquilo que é objeto da condição. Cano 1102, parágrafo 2º. Essa condição pode colocar-se licitamente somente com licença por escrito do ordinário local. Cano 1102, parágrafo 3º. A violência e o medo. O matrimônio é inválido se contraído sob violência física ou moral, ou então por medo grave incutido por causa externa, mesmo não intencional, para livrar-se do qual a pessoa se vê constrangida a acolher o matrimônio. Cano 1103. Se no caso de violência física a liberdade é totalmente tirada, o matrimônio é nulo, certamente, por direito natural, pois falta o consentimento. Cano 1075, parágrafo 1º. Se ao contrário a violência física ou moral, que provocam somente um medo ou uma perturbação ou trepidação da mente, tal que a pessoa consente com um matrimônio, que porém não teria contraído se tivesse tido plena liberdade externa. Ou então, se há grave medo, mesmo que seja apenas relativamente à pessoa, em relação à sua índole, ao sexo, à idade, etc., segundo a opinião mais provável que vai adquirindo cada vez mais força, pela própria natureza do matrimônio e do consentimento conjugal, este deve por si mesmo considerar-se inválido por direito natural, porque é prestado somente para livrar-se do medo. Contudo, o cano 1103 estabelece que o medo deve ser proveniente de causa externa, isto é, de outra pessoa, e pode ser incutido também sem intenção de extorquir o consentimento matrimonial. Por fim, mesmo o medo reverencial, que é a trepidação gerada no espírito do contraente por pessoas às quais está ligado ou afetivamente ou por relações de veneração e sujeição,
se chega a limitar fortemente a liberdade do consentimento e pode invalidar o consentimento. Então, eu trouxe esse tema, né, sobre o consentimento matrimonial. Por quê? Porque daí se extrai os vários motivos que tornam também o matrimônio nulo. Quando se entra com pedido de declaração de nulidade num tribunal eclesiástico, esses elementos também são todos trazidos, né, ao processo para serem averiguados. Como o caso dos impedimentos, que porventura não tenha recebido ou uma licença ou uma dispensa. Eu queria aqui também falar para vocês, depois do consentimento, não é, que a gente acabou de ver, sobre a licença. A licença, que se é dada pela autoridade ordinária, né, pelo ordinário local, ela serve para a liceidade do casamento, tá? Então, tem alguns casos que esta licença deve ser pedida antes de ser celebrado o casamento. Quais são as situações? Primeiro, matrimônio de vagos. Quem são os vagos? Ciganos, artistas de circo, ambulantes, que não possuem domicílio em qualquer lugar. É o cano 1071, parágrafo 1º, né? Essas pessoas que são nômades, não é? Chamado matrimônio de vago. Então precisa de uma licença para casar. Segundo, matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente. Cano 1071. São os casamentos que encontram impedimentos na lei civil que não correspondem ao direito canônico. Então, por isso que se pede aquela certidão de habilitação para o casamento civil, que é para averiguar se este casal que está pretendendo casar na igreja não tem algum impedimento, ou uma das partes, para casar no casamento civil. Porque se tiver, não pode, a não ser que o ordinário do local dê uma licença. Terceiro caso, matrimônio de que tem obrigação natural para com a outra parte ou para com os filhos nascidos de união precedente. O nosso grande Clovis Bevilacqua, né, que jurista cearense, ele define as obrigações naturais dizendo o seguinte: denominam-se obrigações naturais as que não conferem direito de exigir seu cumprimento, é dizer, as desprovidas de ação que consistem no cumprimento de um dever moral. Palavras de Clovis Bevilacqua. A quarta situação que precisa de uma licença é o matrimônio de quem notoriamente abandonou a fé católica, aderindo, por exemplo, a outras igrejas ou a outras religiões, o espiritismo, ou a outros grupos religiosos que aceitam a doutrina da reencarnação. Serão esses casos examinados com as mesmas cautelas previstas para os casamentos mistos, que a gente vai já ver o que é o casamento misto. É o cano 1071, parágrafo número 4. Matrimônio de menor. Mulher de mais de 14 anos e menos de 16 anos, e homem de mais de 16 anos e menos de 18 anos. Cano 1071, número 6. Também precisa de uma licença. O ordinário do local, segundo aqui a CNBB estabeleceu que não se pode casar o rapaz menor de 18 anos e a moça menor de 16 anos. Outra situação que precisa de licença: o matrimônio a ser contraído por procuração. É o cano 1071, número 7. A procuração é o documento pelo qual uma pessoa transfere poderes a outra para realizar em seu nome determinados atos, assinar contratos, entregar e receber documentos e até mesmo casar. A procuração garante que uma pessoa pratique atos através de outra, atos comerciais, representações em órgãos públicos, tribunais e outros. Matrimônio misto, uma outra situação. O que é o casamento misto? Uma parte é católica e a outra parte pertence a uma igreja ou comunidade religiosa cristã não católica. Por exemplo, os protestantes, os ortodoxos. Pode casar, mas tem que ter a licença para tanto. Uma parte é católica, a outra é também batizada na igreja católica,
mas dela se afastou por um ato formal, aceitando outro credo religioso. É o cano 1124. Nesses casos, a licença canônica poderá ser concedida, em todos esses casos que a gente está falando, poderá ser concedida mediante a declaração, por escrito, dos nubentes, de que, primeiro, aliás, sobre esse caso do casamento misto. Primeiro, a parte católica está preparada para afastar os perigos de defecção da fé. Segundo, a parte católica prometa fazer sinceramente todo o possível para que os filhos sejam batizados e educados na Igreja Católica. Terceiro, conste que a parte não católica esteja informada e verdadeiramente consciente da obrigação do compromisso assumido pela parte católica. Quarto, ambas as partes estejam instruídas a respeito dos fins e propriedades essenciais do matrimônio, que nenhuma das duas pode excluir. Cano 1125. Então, essas condições, no caso de casamento misto, tem que ser tanto assinado pela parte católica como pela parte não católica para que o casamento seja realizado. Ok? Então, nesta quarta parte do nosso estudo, nós falamos sobre o consentimento matrimonial e os vícios de consentimento. Vocês podem verificar. E sobre a licença para determinados casos, para que o casamento seja lícito perante a igreja. Tá bom? Deixa seu comentário, diga aí o que é que você está achando, é importante para a gente melhorar, tá bom? E virá aí ao próximo vídeo, a quinta e última parte, sobre o tema que estamos abordando em direito canônico, ou seja, os aspectos jurídicos do sacramento do matrimônio, ok? Deixa o seu like, deixa aí o seu comentário, um abraço e até o próximo vídeo.